Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia da gente conferir a edição 10 de Ultimate Homem-Aranha, lançada em outubro de 2024. A história começa em outubro. Ben se encontra com Jonah, segurando seu café. Ele pergunta ao editor se prefere ouvir as boas ou as más notícias primeiro. Jonah responde que nunca foi do tipo que gosta de boas notícias logo de manhã. Por outro lado, Ben rebate que as pessoas mudam todos os dias, mas parece que isso não se aplica a JJ. Ele explica que terão uma viagem longa até Long Island. Jonah não entende como isso pode ser uma má notícia, e então Ben revela. Uma vez lá, Jameson terá que jogar golfe, um esporte que ele detesta. Agora, Jonah quer saber quais são as boas notícias. Ben informa que um certo advogado estará jogando golfe quando chegarem. Jonah o parabeniza. Jonah não entende como Ben conseguiu essa informação sobre Fisk. No fim das contas, Ben responde que tentou por 2 semanas sem sucesso. Assim, cansou de jogar pelas regras. Jonah sabe do que ele está falando. Reconhece o truque que Ben usou: conversar com a secretária. Ben prefere chamá-la de assistente pessoal. Dessa forma, os dois partem para Long Island. Mais tarde, Wesley janta no clube quando Ben chega para conversar. Wesley explica que normalmente come sozinho, mas Ben e Jonah não vieram para comer. Jameson diz que até poderiam, mas acha o serviço do clube lento. Enquanto isso, Wesley rebate que o serviço e a comida são excelentes, porém, agora acredita que a segurança falhou. Ele pergunta quem são eles. Ben se apresenta, explicando que vieram do jornal. Um de seus repórteres trabalha em uma história e talvez Wesley pudesse ajudar. Wesley já conhece o jornal e os parabeniza, lembrando que as pessoas parecem gostar da publicação. Para ele, o veículo é charmoso. Jonah questiona o que ele quer dizer com isso. Por outro lado, Wesley responde que não vê aquilo como notícia de verdade, mas sim como um apelo para revolucionários recreativos de classe média alta. Ele imita o pensamento desses leitores. Olhem, lá vão nossos heróis mascarados voando pelo céu. Talvez eles nos salvem todos. Talvez, secretamente, sejam como nós. No fim das contas, como já disse, um jornal charmoso. Ben pergunta como Wesley escreveria essas histórias. Dessa forma, o advogado responde que preferiria narrar como elas terminam e porque é péssima ideia se meter no que não entende. É então que Ben explica o motivo da visita. Buscam esclarecimentos. O repórter coloca uma pasta sobre a mesa, revelando os documentos da venda da corporação Stanley Stark. Ben aponta que o documento foi assinado por Wesley. Surpreso, o advogado pergunta onde conseguiram aquilo. JJ brinca. Estava dormindo, sonhando em escapar daquele inferno de classe média alta, e ao acordar, o papel estava sob seu travesseiro. Enquanto isso, Ben continua. Aqueles papéis mostram que a Stanley Stark foi vendida para uma empresa, que depois foi vendida para outra e assim por diante. Ele está disposto a seguir o rastro, mas espera que Wesley poupe seu trabalho. No entanto, o advogado insiste que não pode ajudá-los. Finalmente, Ben pergunta se o chefe de Wesley estaria disposto. Após um silêncio, o advogado responde. Os documentos revelam alguém tentando se distanciar de tudo ligado a Stark e Stan. Se essa é a pista que buscam, deveriam procurar o outro lado da história. Wesley afirma que não pode dar informações agora. Primeiro, precisaria conferir seus arquivos para ver se os documentos deles batem com os seus. Mas não está preparado para fazer isso hoje. Ben questiona se ele poderia resolver amanhã. Por outro lado, Wesley deixa claro que não prometeu nada a ninguém, especialmente não a almas corajosas nadando em águas profundas. Nesse momento, a segurança do clube aparece e pede que Ben e Jonah se retirem. Antes de sair, Ben diz esperar que possam conversar em breve. Wesley responde que, muito em breve, eles descobrirão. Uma semana depois, Ben e Jonah continuam a investigação.
Parece que Ben fez uma descoberta. Jonah pede que ele explique a cadeia de propriedade. Tudo começou com a venda da Stanley Stark. A empresa foi comprada pela TSSC, que imediatamente foi vendida para a Dinos, uma empresa estrangeira nas Bahamas. Depois, a Dinos se dividiu em duas, Seguranças SS e U-65. A Seguranças SS ficou inativa desde então. Ben suspeita que SS seja um código para Stanley Stark. Ou pelo menos ele quer acreditar nisso, já que a empresa é vendida a cada 30 dias, e cada transação cria uma nova barreira, escondendo quem está por trás de tudo. No entanto, Jonah acha tudo perfeito demais. Por isso, ele investigou a U-65 e descobriu que ela pertence à Oscorp. Uma semana depois, na Oscorp, a secretária de Gwen anuncia que Ben e Jonah podem entrar para a reunião. Ela pede desculpas por fazer seus repórteres favoritos esperarem e agradece pela paciência. Enquanto isso, os dois ficam impressionados com o escritório de Gwen. Mesmo que cada um tenha seu próprio espaço no jornal, nada se compara àquela sala. Por outro lado, Gwen comenta que o local é bonito, mas acredita que todos ali têm algo em comum. Jonah pergunta o que seria. Imediatamente, Gwen responde: ela pagou por eles. Agora, ela quer saber o que eles querem. Jonah explica que o assunto é delicado e não pretende incomodá-la. Dessa forma, Gwen rebate que não é delicada e que eles não a incomodarão. Ben gosta da resposta e começa a explicar. Um repórter do jornal investiga uma história e gostaria de compartilhá-la antes de fazer perguntas. Isso intriga Gwen. Jonah então detalha. A Stanley Stark foi vendida a preço baixo, depois revendida repetidamente nos últimos meses, e agora está sob o controle de uma empresa da Oscorp. Ou seja, Gwen é a dona. Essa é a história que investigam. Surpresa, Gwen pergunta qual repórter está por trás disso. Ben aprecia a pergunta e sugere falar sobre isso depois. Mas primeiro precisam de respostas. Com o gravador ligado, ele questiona: quem organizou a venda? Por que esconder a propriedade da Stanley Stark? O que aconteceu com a tecnologia? E por que isso coincide com pessoas voando em trajes blindados? Por fim, Ben lança a pergunta crucial: Gwen está financiando tudo secretamente? Jonah completa, perguntando se ela vai comentar. A resposta de Gwen é direta: quero meu dinheiro de volta. Pouco depois, a família Parker está reunida. Richard pergunta se Peter realmente vai fazer aquela jogada. Peter sabe que está sob pressão do filho e lembra que, quando jovem, era o melhor jogador de xadrez da escola. May alerta o pai para ter cuidado. Richard melhorou muito no jogo. Enquanto isso, na cozinha, Ben e Mary Jane conversam. Ben agradece o convite para o jantar em família e afirma que esse é o ponto alto de sua semana. Mary Jane fica contente e acha que Ben precisa de um momento de calma após os eventos do dia. Quando Ben pergunta o que ela quer dizer, Mary Jane revela que Gwen ligou. Agora, Ben entende do que se trata. Peter faz sua jogada, mas Richard contra-ataca e vence o pai. May lembra que tentou avisá-lo. De volta à cozinha, Ben explica a situação. Ele e Jonah estavam investigando algo grande e, naturalmente, seguiram as pistas, mas não esperavam que a história os levasse até Gwen. Ben pergunta se Gwen contou tudo a Mary Jane. Ela responde que Gwen não foi específica, mas estava furiosa. No entanto, Ben percebe o real motivo da preocupação de Mary Jane. Peter acabou de se juntar ao jornal, e Gwen ameaça cortar o financiamento. Além disso, Gwen é amiga de Mary Jane, mas ela nega, dizendo que não está preocupada com o dinheiro e que Gwen não é exatamente uma amiga. Ben questiona qual é o problema então. Mary Jane explica que está perto de fechar com outros anunciantes, então há alternativas, se tiver tempo. Por outro lado, Ben se recusa a não publicar a história. Investigamos, descobrimos e publicamos. É assim que funciona, ele diz. Mary Jane pergunta a Peter se ele quer opinar,
e ele responde que só tira fotos e recebe seu cheque. Ainda assim, Mary Jane está preocupada. Eles precisam agir com cautela, pois isso pode destruir tudo que construíram. Há mais, Gwen é cliente de Mary Jane e por isso pediu para perguntar quanto tempo falta até a publicação. Ben responde 1 semana. 2 dias depois, Harry chega ao prédio do jornal. Logo na entrada, ele suspira e lamenta que as coisas tenham chegado àquele ponto. Em silêncio, espera que Peter o perdoe se tudo der errado. Pouco depois, ele sobe para encontrar Ben e Jonah. Assim que Harry entra, Jonah pede que Ben pague sua dívida. Harry, confuso, pergunta o que está acontecendo. É então que Ben explica: fizeram uma aposta sobre quando Harry apareceria. Ben achava que ele viria em 3 dias, mas Jonah apostou que seria antes. Orgulhoso, Jonah se gaba de ser um estudioso do comportamento humano e sabe reconhecer uma boa aposta. Porém, Harry fica surpreso com a naturalidade deles naquela situação. Sem rodeios, ele vai direto ao ponto. Quer saber o que precisam para não publicar a história sobre a Oscorp. Jonah, irônico, pergunta a Ben: estamos escrevendo uma história sobre a Oscorp? Ben responde que não, pelo que sabe. Harry pede que parem de brincar, mas Ben insiste que fala sério. Ele reconhece que só conversaram poucas vezes e que sua relação com o pai de Harry foi complicada. No entanto, Ben não acredita que o jovem esteja escondendo a Stanny Stark com más intenções. Harry questiona como ele pode saber suas intenções. É quando Ben revela: sua esposa morreu na mesma época e nas mesmas circunstâncias que os pais de Harry. Assim como Jonah, ele também estuda o comportamento humano. Finalmente, Harry pergunta qual história estão escrevendo. Jonah repete o que disseram a Gwen. É difícil não ligar a compra da Stanny Stark ao surgimento do Duende Verde. Suspeitam que a Oscorp pegou a tecnologia do Homem de Ferro, mudou as cores da armadura e preparou um novo espetáculo. Além disso, suspeitam que Harry ou Gwen está dentro da armadura. Sem hesitar, Harry revela a verdade. Ele é o Duende Verde. Ben vira para Jonah e pede que pague sua dívida. Eles também apostaram sobre isso. A reação de Harry é de puro espanto. Jonah admite que achava que o Duende Verde era Gwen. Rapidamente, ele esclarece que não é sexista. Cansado, Harry pede que parem com as brincadeiras. Agora, ele está em perigo. Eles descobriram seu segredo, e ele só quer saber uma coisa: o que pretendem fazer? Ben questiona a Jonah se estão escrevendo sobre o Duende. Para surpresa de Harry, Jonah nega. Frustrado, Harry dá um último aviso e pergunta o que estão planejando. É então que Ben explica. Sabem que Fisk facilitou a venda da Stanny Stark para a Oscorp. Sabem que o Duende Verde e o Homem-Aranha estão em guerra contra o império dele. Mas por que Fisk venderia tecnologia que seria usada para destruí-lo? Harry responde que Fisk não sabia. Dentro da Stanny Stark havia informações sobre quem realmente controla o mundo. Pessoas que manipulam Fisk há décadas. Segundo Harry, são indivíduos tão perversos quanto a própria maldade humana e precisam ser detidos. Ele então tira um USB do bolso. Ben pergunta o que é. Ele imaginou que teria que detê-los à força ou ajudá-los a chegar à verdade. A segunda opção parecia mais fácil, mas agora hesita. Não esperava que tivessem descoberto tanto sozinhos. Jonah responde que não foi fácil, só fazem parecer. Harry continua. Os responsáveis são os mesmos que mataram seus pais e a esposa de Ben. Por fim, ele revela. Peter disse que podia confiar em Ben. Será que é verdade? Com seriedade, Ben confirma que Peter está certo. Sem hesitar, Harry entrega o USB. E Ben pergunta o que contém aquilo. Harry explica. São todos os dados da Oscorp sobre o homem que criou esse mundo e o conselho que o controla. Lá dentro está a verdade sobre os Starks e Fisk.
Se Ben e Jonah tiverem coragem de escrever essa história, ela se tornará muito maior. Mas Harry os alerta. Essas pessoas são perigosas e todos têm famílias e amigos. Há uma razão para ele usar uma máscara, porque nunca colocaria seu nome nisso. Para a surpresa de Harry, Ben sorri e diz que ele também não vai. Jonah termina o artigo e pede que Ben revise antes da publicação. Há alguns erros, mas nada que não possa ser corrigido. Agora é hora de publicar. Jonah pergunta se Ben tem certeza de que está pronto para pular desse penhasco. Sem medo, Ben responde que não há problema. Ele salta primeiro e Jonah pode seguir. Além disso, todo artigo precisa de um autor. Jonah concorda, um nome fictício para mantê-los no anonimato. Enquanto isso, Ben sente uma pontada de satisfação. O mundo está prestes a ler a história mais explosiva dos últimos anos, escrita pelo novo repórter do jornal, um investigador prodígio. Na capa, a manchete questiona: Wilson Fisk é o rei do crime de Nova York? Assinado por Ben Reilly. E aí, pessoal, o que acharam de Ultimate Homem-Aranha 10? É impressionante como o roteirista consegue escrever uma história do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha, com o Peter aparecendo só em 2 páginas, e mesmo assim entregar uma história tão boa. Mas e vocês, também estão gostando? Conta pra gente aqui nos comentários. Por hoje é isso, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as novidades. Valeu e até o próximo vídeo!